nome em todo o tempo e ter sempre nos nossos lábios um louvor, entrar pelos seus átrios em ação de graças com louvor. Glória a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre e é anunciada de geração em geração. A palavra, quando é plantada, diz que as raízes estão junto ao ribeiro e ainda dá fruto. A palavra de Deus é a água da vida. O favor de Deus na tua vida suplanta todas as riquezas que tu possas alcançar. Faz de ti um homem rico. O favor de Deus na tua vida faz de ti um homem resplandecente, que resplandece a luz de Cristo. Na sua natureza, Deus é amor. Deus ama porque faz parte dele. É a sua essência. É o seu coração mostrado aos homens. Deus prova isso. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer porque nesta manhã, ao estar neste lugar, já tivemos a oportunidade de ouvir mesmo aquilo que tu tens para nós. Pedimos que tu abras o nosso coração, nos tornes sensíveis a ti, porque por alguma razão viemos e estamos aqui. Fala connosco e ajuda-nos a perceber e a entender aquilo que nos vai ser comunicado, Pai. Faz isso para a tua glória. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom dia. Então, ainda não vos consigo ver bem, mas com o tempo isto vai mudar. Aquilo que eu tenho para compartilhar, depois daquilo que eu vi e ouvi, eu já sei que temos talentos de sobra. Fiquei quase sem palavras e sem vontade de dizer nada, porque aquilo que nos foi transmitido através deste pequeno sketch, ou desta pequena peça, tem muito para dizer. Mas eu gostava também de falar sobre a urgência de conhecer Deus. Porque normalmente nós falamos de Deus e não conhecemos. E eu gostava de falar sobre isto, a urgência de nós conhecermos Deus. E queria ler no Salmo 46, é sobre ele que nós vamos meditar, mas vou lê-lo no início e depois vou considerá-lo no fim. Diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós podemos saber muito ou pouco sobre Deus, disse eu, e não o conhecer. E deixem-me fazer a experiência. Pedia que pusessem a imagem de alguém aqui. Alguém conhece? Faça sinal, por favor. Conhecem?
Quem? Não consigo ouvir. Marcelo quê? Rebelo de Sousa. Qual é a idade deste senhor? Já se foram? Quais são as habilitações literárias deste senhor? Professor universitário em Direito ou Economia. É casado? Tem filhos? Filhas? Quantos? Todos nós já vimos este senhor e dizemos que o conhecemos. Mas conhecemos mesmo? Alguém sabe qual é o prato preferido do Presidente da República? Mas há uma coisa que nós não somos capazes de esquecer. Ele é um excelente abraçador. É ou não é? Eu até ia pedir, mas não sei se está aí, porque nós temos um de nós que é o melhor de nós todos, o Sami. Ele tem uma fotografia tirada em que o Presidente o está a abraçar. Ele deve estar quase a arrebentar. Onde está ali o pai do Sami? Não tem aí, mas esteve no Facebook, correu o mundo inteiro. Mas agora deixe-me considerar consigo um ponto muito importante. Se eu disse que é urgente conhecermos a Deus, e se há pessoas que falam dele e não o conhecem, por exemplo, o Nécio diz no seu coração, não há Deus. Como é que ele sabe que não há Deus? O que é que o levou a fazer uma afirmação dizendo que não há? Como é que há pessoas que dizem e asseguram se Deus fosse desta maneira não permitiria que? Será que o conhecem a ponto de dizer estas coisas a respeito dele? O que é que acontece quando as pessoas que verdadeiramente o conhecem ouvem isto? Quando eu vejo o Presidente da República abraçar alguém, surgem na minha mente 3 perguntas. Vocês acham que ele está a fazer alguma coisa que é boa? E eu acho que sim. Pelo menos mostra uma atitude que não é muito vulgar em alguém tão importante. Mas aqui há 3 coisas que podem acontecer. Primeiro, pode ser caça ao voto. Está aqui alguém? É ou não é? Os políticos têm uma maneira capciosa de ganhar o jeito das pessoas. Não, eu tive no outro dia, eu vou votar nele. Mas também pode não ser. Pode ser que ele seja uma pessoa que tenha uma carência afetiva e seja uma forma de ser recompensado fazendo. Alguém está cá? Estão a entender o que eu estou a dizer? Ou ainda há uma outra hipótese, porque quando vemos as coisas, ou nós adormecemos ao sabor delas, ou raciocinamos. Eu faço uma coisa, eu considero as coisas. A mim Deus não me foi impingido nem imposto. Simplesmente quis ouvir, quis saber dele e agora quero conhecê-lo mais e mais em cada dia. A terceira questão que se põe quando o Presidente da República abraça alguém é porque pode ser natural nele fazer isto. Pode ser que seja um homem dócil por natureza, não seja caça aos votos, não seja uma carência afetiva, mas o coração dele é dado a fazer isto e até dado a fazer mais que ninguém sabe. Mas ainda assim nós não o conhecemos porque estamos numa questão de palpites, opiniões. Agora, quando nós falamos acerca de Deus, o profeta Jeremias dizia:
muito bem uma coisa que eu quero ler convosco, que provavelmente vai ser posto ali, que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que se glorie em me conhecer. Então significa que Deus está ao alcance de cada um de nós. Agora é tudo uma questão pessoal. Eu posso querer conhecer ou não, porque se trata da mesma coisa como nos relacionamentos humanos. Eu estou casado com uma senhora que está aqui nesta manhã há 35 anos e mais alguma coisa. Quando a conheci, fui surpreendido. Hoje, depois de tantos anos, se houvesse a possibilidade de fazer tudo de novo, eu ia fazer ainda melhor, porque cada vez gosto mais. Imagina o que é nós termos a possibilidade de hoje, ao nos ser apresentado Deus, termos a possibilidade de cultivar um relacionamento com Ele e ao fim de quase 40 anos, podermos falar dele com autoridade, porque sabemos daquilo que estamos a dizer. Então, eu glorio-me nesta possibilidade de o poder conhecer. Conhecer Jesus, ou conhecer a Deus, significa aquilo que Jesus disse na oração do capítulo 17 de João. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Aquilo que conhecemos agora é em parte. Nós não temos capacidade na nossa mente, não consegue entender nem abarcar tudo aquilo que Deus é, a grandeza. Eu não compreendo porque é que Deus nos amou, especialmente a nós. O seu coração não se comove quando pensa nisto. Não é capaz de verter uma lágrima quando isto acontece. Ou sente vergonha. Os homens não choram. Então Jesus não devia ter chorado quando chegou perto de Jerusalém e viu aquela cidade naquela desgraça. Quantas vezes eu quis ajuntar como a galinha aos pintos e tu não quiseste. Quando ele viu o sentimento que movia o coração de Marta e Maria acerca do seu amigo e irmão Lázaro, chorou, ficou comovido. Nós comovemos-nos, eu comovo-me quando penso. Porque é que Deus me amou a mim? Porque eu conheço-me em parte. Mas Ele conhece-me ainda melhor do que aquilo que eu me conheço. E tenho consciência de que eu não mereço esse amor. Mas sinto-me honrado por Ele me amar e fazer parte da sua família. Sabe uma coisa? Eu sou um filho de Deus. O que é que você é? Olha, foram-se todos embora. Somos quê? Meus queridos irmãos, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós seremos também. Isto é bênção. Se a eternidade é a possibilidade de conhecer a Deus, é um privilégio. Vamos ter todo o tempo do mundo, não. Mais do que isso, para o conhecer, conviver com Ele, beijar, abraçar, voltar a dar a volta e dizer: Senhor, mais uma vez, grato estou por poder estar aqui contigo. E essa luz, esse teu resplendor, essa tua beleza, deixa-me beijar-te novamente, deixa-me abraçar. Quando os meus filhos eram pequenos, um dia íamos fazer uma reunião num lugar. E os filhos perguntaram: é verdade que nós vamos para o céu?
E eu e a mãe respondemos, sim, nós vamos para o céu. E o que é que nós vamos fazer no céu? É para sempre, não é? É. Nós não temos noção do que é eternidade, nem o que é tempo sem fim. E muito menos uma criança com 7, 8, ou 9 ou 10 anos. E como é que nós vamos explicar? Então, mas se nós vamos para o céu para ver a Deus, conhecer a Deus, depois de um dia a gente conhece, depois aborrece. Eu não quero ir. E eu fiquei sem palavras, e creio que a mãe também ficou sem palavras, mas Deus sempre dá graça e ilumina o nosso coração. E eu lembrei-me que os meus filhos, na altura, hoje já não há dessas coisas, porque aquilo era no tempo em que eles tinham uma consola de jogos. E a mãe, quando era a hora do almoço, dizia, venham almoçar, já vamos, mãe. Hoje isso não acontece pela graça de Deus. Venham almoçar. E eles, já vamos. E o tempo passava e passava e passava. E depois a única coisa que tínhamos que fazer era desligar. Não era desligar, era pôr pausa na consola. Pomos pausa, vocês almoçam, depois vêm a jogar. E depois eu lembrei-me, vocês sabem o prazer que têm de estar a jogar. E quando se chama para dizer, venham almoçar, vocês estão dispostos a deixar o jogo para vir? Não, o céu é assim, o prazer é tal e tão grande de estar com Deus que nós, a única coisa que queremos é só estar ali para desfrutar. E eu garanto-vos, eu não quero um canto, nem uma esquina na casa. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Já viu a importância que tem para ele? Eu quero. O Senhor do céu e da terra diz, eu quero que onde eu estiver, eles estejam também. Já viu a sua importância? Eu estou a olhar para gente de valor. Às vezes nós pensamos que estamos aqui, estamos a olhar para gente que não tem jeito. Claro, não temos jeito porque diante disto, quem é que tem jeito? Conhecer é mais do que conhecimento aqui. É relacionamento. Por exemplo, há pessoas que não gostam muito de orar. Onde é que eles estão? Não levante. Guarde isso no seu coração. Há pessoas que não gostam muito. Por acaso eu já tive alturas da minha vida em que não era das coisas em que sentia mais prazer. Mas hoje tenho. Tenho porque vejo isso, a possibilidade da minha alma se apegar à alma de quem eu amo e o tempo mais precioso que eu passo aqui na terra, que nós passamos na terra, é o tempo que passamos com Deus. Alguém escutou o que eu disse? O tempo mais precioso que nós vamos levar daqui é o tempo que passamos com Ele. Podemos trabalhar muito, esfregar-nos todos, darmos cabo do corpo, mas mesmo assim o mais importante é o tempo que passamos com Ele, conhecendo. E o conhecer é na intimidade, é uma questão de conhecimento, de relação. Conhecer é uma questão de envolvimento. João capítulo 10, eu não me esqueço que ainda vou falar do Salmo 46, de maneira que temos tempo, está bem? Pegamos amanhã ao trabalho a que horas, ó patrão Hugo? Às 8 da manhã, então até às 7 ainda dá para tomarmos banho e depois nos prepararmos. João capítulo 10, deixem-me que eu vou rapidamente. Eu demoro um bocadinho, mas depois quando pega, este vai rápido. João capítulo 10. Diz o versículo 4 assim. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Nós somos muitos, mas eu gostava de um dia fazer aqui uma experiência.
todos nós, porque eu sei que alguns não são capazes de o fazer, é fechar os olhos quando se diz, por favor, feche os olhos. Mas eu gostava de chamar aqui uma pessoa ou outra, ou duas ou três, sem que ninguém visse e dissesse, fala ao micro. E depois tentássemos identificar quem é que está a falar. Conhecem a minha voz já? Conhecem a voz do pastor Luís Miguel? E do pastor Paulo? E do Rui? Vamos nos habituar, irmão. É natural. E do Arão? Então, como é que se chama? Por favor, agora, no momento, fechem os olhos. Façam-me esse favor. Bom dia. Não abram ainda. Quem é que disse bom dia aqui? Foram mais as vozes femininas a dizer. Alfredo, Alfredo. A Bíblia diz que seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 27 diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Conhecer é envolvimento. Eu distingo a voz do pastor Vítor, do pastor Luís Miguel, do pastor Arão, do pastor Paulo Tavares, do pastor Rui e de alguns de vocês, nem todos, mas de alguns. Até do Salgado eu conheço. Porquê? Não sabemos muito, mas habituamos-nos a ouvir. Alguns conhecem mais a voz do irmão Crespo, ou de outros irmãos, ou de alguma irmã, porque estamos mais habituados na questão do trabalho, na questão do relacionamento, a ouvir e a perceber, olha, isto é, quando não fala bom português, é Cris. É, tal e qual. Mas tem um bom coração. Conhecer a Deus é uma pré-condição para confiar nele. Estamos quase a meio. Bendito seja o nome do Senhor. E quando terminar, não peçam que eu continue, porque eu não vou continuar. Romanos capítulo 10 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E no verso 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que nós podemos chegar aqui e dizer creia em Deus se nós não o apresentamos, se nós não o tornamos conhecido, se nós não damos um bom testemunho ou não somos capazes da nossa humanidade transmitir o melhor possível aquilo que Deus é? Agora, se o fazemos com graça, as pessoas vão dizer, eu também quero. Eu gostei dos sketches que eles fizeram. Isto é trabalho de Jesus.
Isto é trabalho de Jesus. Isto aconteceu com qualquer um de nós. Não queríamos, não estávamos minimamente interessados, achávamos que isso não fazia parte da nossa vida. Vivíamos à nossa maneira. E as meninas, a semana passada, fizeram também um sobre a questão da decisão. Eu entrego-te o controle da minha vida, mas deixa-me estar montado em cima de ti para orientar. Não! Eu conduzo e tu vais de pendura. Não, isso agora mudou. Ele conduz e eu vou de pendura. Nem como navegador. Não dê palpite. Não tente dar a volta, porque ele não deixa seduzir-se. Agora, se você decide não querer caminhar com ele é tão cavalheiro que não se importa. Entristece com isso. Mas ele fica tão contente quando as pessoas gostam dele. Por isso é que depois o salmista diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Eu tenho pena de não ter trazido aquela maçã que eu trouxe há uns meses atrás. Lembram-se, não é? Já a comi. Mas se eu começasse agora a comer aqui uma maçã, ou um maracujá, ou uma anona, ou uma fruta tropical que alguns não conhecem e eu também não. E se eu tivesse a comer e a deliciar-me e vos perguntasse, vocês gostam? Olha, o tolo agora está-nos... Ele é que come, ele é que está a ver se é bom e pergunta-nos a nós. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. E agora é que estamos prontos para ouvir o Salmo 46. Agora vamos perceber melhor o Salmo 46. Alguém viu as notícias dos últimos dias na televisão? Sabe o que aconteceu em Itália? Passei eu com a minha esposa. Quando estivemos a servir ao Senhor no Faial, houve um sismo, estávamos fora. O obreiro que nos substituiu teve necessidade de voltar ao continente. E eu fui à agência novamente da TAP e disse, olha, por favor, arranje-me uma viagem que eu tenho que ir mais cedo para o Faial. Mas o senhor está maluco. Então agora que a terra está a tremer é que vai para lá. Agora é que as pessoas mais precisam de mim. E eu fui. E as pessoas dormiam na rua e eu dormia em casa. Não tanto. Mas está bom. Tanta réplica e a terra tremia. Mas a primeira e a segunda noite dormi dentro de casa. Porque eu confio em Deus. Não é presunção. Eu confio. Eu confio em Deus. Eu sei em quem tenho querido. Mas depois deixei de ficar ali a dormir em casa e fui dormir para o estacionamento do hospital. Porque pensei, quem sabe, há um sismo maior ou há uma réplica maior, alguém vai precisar de ajuda e como responsável, eu quero estar lá para ajudar, para dar uma palavra de ânimo. Mas dormi em casa. A Bíblia diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. O INEM tem carros parados porque não tem ninguém para os pôr a trabalhar e ir em auxílio. Deus sempre está pronto. Há alguém aqui? Dê glória a Deus. Socorro bem presente na angústia. Não é preciso chamar. Está perto. Ele sabe aquilo que tu passas, as lutas que tu estás a levar. Ele conhece os teus pecados mais escondidos. Não gosta deles. Mas está para trabalhar contigo. Eu não compreendo como é que ele conseguiu gostar de Jacó. Mas a Bíblia diz que o Deus de Jacó está conosco. É o nosso auxílio.
Jacó era ruim como uma fera. Até o irmão disse, tu estás tão mal, tens mau aspecto. Rapaz, tu vais acabar por morrer. Pois, andei um dia inteiro, não apanhei nada e tenho uma fraqueza tão grande. Eu até dava a minha primogenitura por um prato de lentilhas. Lentilhas? Se ainda fosse uma aposta mirandesa. Agora lentilhas, mas eu dava tudo. Pronto, não se fala mais sobre o assunto, toma lá. Quer dizer, mas a primogenitura, ele tinha que dizer, olha, nunca mais será dito o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Mano, se tu me deres a primogenitura por este prato de lentilhas, a bênção, ninguém vai dizer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Vão dizer o Deus de Jacó. Não, assim já não quero. Mas Jacó, pronto, não seja por isso, mas também a primogenitura não é assim muito importante. Toma lá, come à vontade, espera que eu ainda te trago pão. Olha, tenho ali um pão caseiro feito em fogo de lenha, que aquilo é bom. E neste molho, delicia-te, homem. Mas a primogenitura é minha. E depois foi ter com Labão. Labão ainda era pior do que ele. Tu gostas desta minha filha? Mas vais ficar também com aquela que é vesga. E ele pensou, então eu vou-te tramar. Eu vou dar água ao rebanho, mas eu vou fazer com que o rebanho dê malhados e listados conforme as coisas que eu for fazendo. Mas o outro também diz, sim, quero 7 anos, vais ficar aqui 14 e nem mais. Não pias. E quando saiu de lá, vinha cheio de coisas. Mas depois pensou, espera, agora tenho o meu irmão Esaú. Como é que eu vou fazer? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Claro que o salmista Davi falava em relação à cidade de Jerusalém. Mas eu descobri, e não quero torcer o texto sagrado, eu ouvi dizer, acho que foi que nós somos o templo onde Deus habita. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas, o santuário. Nós não somos o santuário das moradas do Altíssimo? Então Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos, onde é que está? Está conosco. Não é de um exército de meia dúzia de pessoas que não sabem batalhar. Quando Jesus estava pagando o preço pelos nossos pecados na cruz, ele podia pedir que viesse uma legião de anjos e tiravam-no dali. Vocês sabem qual é a capacidade que um anjo tem? Agora uma legião, são tantos, nem os gauleses. E não há gauleses nessa do Asterix e do Obelix. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Porque é que não é o Deus de Israel? É para que tu sintas que a tua vida, não sendo melhor que a de Jacó, Ele está contigo. Ele está contigo. Ele mudou o nome.
deste homem Jacó, usurpador, mentiroso, ladrão, e transformou o nome dele, mudou-lhe o nome para Israel. Mas nós conhecemos como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Senhor dos Exércitos está conosco. E depois tem... desculpem lá. Vinde! Vinde! Contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. E quando eu cheguei a este versículo, eu fiquei pasmado. Porque quem escreve este capítulo é Davi. Mas sabem quantas pessoas intervêm aqui? Pois, deixaram-me sozinho. O salmista está a dizer, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas depois diz ali um versículo assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque nós muitas vezes andamos atarefados com muitas coisas. Sabe o que é que significa? Aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não, mas a terra pode tremer. Sabe, eu sei lá o que é que vem por aí. Nós não... Temos que fazer pela vida, porque as coisas não caem do céu, não. Não, e depois se vem um tsunami, e depois se vem um terremoto, e se depois acontece isto, ou se acontece aquilo. Não, a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Daí a urgência de nós conhecermos. Porque, querendo ou não, nós estamos cada vez mais perto da vinda de Jesus. E precisamos de estar seguros nas mãos deste Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Aquietai-vos. Antes de eu ir estudar para me formar em teologia, estávamos um grupo de rapazes e quando alguém normalmente tem um problema, aquilo que nós fazemos é orar. É pedir que Deus ajude, que Deus intervenha, que Deus faça a sua obra. Mas que eu era um novo convertido e eu vi alguém em dificuldade, nós pensámos, vamos ajudar, vamos orar, mas não víamos solução. E então chamámos um pastor, que era nosso amigo, já deve estar com Jesus, alguns não esperam, vão mais cedo. E dissemos ao pastor, olha, este jovem está em dificuldade, por favor, venha orar por ele. Não é preciso. Eu fiquei assim, mas nunca conheci um pastor que dissesse, não vou orar por ti. Isso vai-se resolver. Sempre estamos à espera que haja logo a intervenção, ou não. É. Mas ele disse, não, eu não vou orar. Olha, deixa de estar, vamos fechar a porta, vamos deixá-lo ali. Deus vai cuidar. Eu disse, então, mas como é que a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há batalhas que não são tuas, não tens que as travar. Quando às vezes nós dizemos, eu vou deixar de fumar, eu também vou fazer os possíveis para deixar de fumar. Eu vou deixar de beber. Acho que sim. Mas depois não conseguimos. Aqui é que se trata de confiar, de saber quem Deus é para descansarmos nele. Aquieta-te. E deixa-me mostrar-te que eu sou Deus. Não viram o António? Olhem como ele está mudado agora. Posso-te pregar uma rasteira? Não, ele pula. Já não cai nessa. Agora estou atento. Olha, vamos daí, vamos... O quê? Não, já foi. Agora não.
Tu é que precisas de vir comigo para ouvir a palavra. Tu é que precisas de vir comigo para conheceres o Deus que me tem salvo e liberto. Tu é que precisas de vir para conhecer o Deus que tem todo o poder no céu e na terra e nada é impossível para Ele. Já não nos deixamos seduzir. Somos nós que temos a coragem de levar outros a conhecer aquilo que conhecemos. E eu gostei porque vocês fizeram um trabalho fantástico. Só não ouviu quem não quer. E disso cada um de nós vai ter que dar contas. Porque ele depois falou ao patrão. Assim é que é. Fizeram um trabalho excepcional com tudo. Só faltou a Coca-Cola. Mas foi com tudo. Foi difícil. Também foi conosco, foi comigo. Houve muita gente que vinha ter comigo para me falar de Jesus. E eu, quando os vi ao longe, e um deles era calvo, não tinha cabelo nenhum, era mesmo daquelas cabeças que o sol, quando batia, fazia reflexo, era o suficiente. Eu vou, mas é bazar daqui, porque vem aí o outro que me vem falar de Jesus. E quando eu não tinha paciência, eu escondia-me. Porque eu sabia, já vem ele com aquela história de Jesus. Eu não quero. Havia alturas em que eu estava numa outra dimensão e então ele vinha e eu punha-lhe ali a dar tanga. Não é tanga dessa de vestir. Dava-lhe música, concerto e levava-o a dançar quase, mas ele não se importava. No outro dia voltava e no outro dia voltava e no outro dia voltava. E eu nunca queria. Mas Deus nunca desistiu de mim. Houve um tempo em que ele disse, deixa lá, que tu vais cá cair. E eu quero agradecer e honrar este Deus que eu estou a falar nesta manhã. Que Ele teve paciência de sobra para ver a altura em que eu caí aos seus pés, arrependido, chorando e dizendo, Senhor, eu senti, não sou capaz, não tenho força, assim é que eu quero. Então eu vou fazer contigo alguma coisa de jeito e ainda está com tanta paciência trabalhando, porque vocês não fazem ideia daquilo que eu sou. O único que aqui me conhece bem é a minha esposa. E eu não peço que ela venha dar testemunho. Outro que me conhece muitíssimo bem é o pastor Luís Miguel, mas por favor reserve-se a guardar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Meus queridos, nós não vamos ter nunca mais ninguém que vá cuidar como Ele. Não tenho mais nada para vos dizer. Mas é urgente nós conhecermos Deus. Mas não um Deus qualquer, da religião A ou da religião B ou da C, porque há muitos por aí. Mas o Deus da Bíblia.